Irmãos, então, como foi dito, hoje nós estamos no encerramento, que eu costumo dizer, de um ensino sobre o que é os 10 mandamentos, né? Então, hoje nós chegamos no 10º mandamento, que está lá em Êxodo. Eu gostaria muito que você, que tiver condições de abrir a sua Bíblia, para acompanhar comigo a leitura desse texto, que é preciosa. E quando nós falamos os 10 mandamentos, são 10 ordens que o Senhor deixa para nós. E é interessante que quando Jesus veio aqui à Terra, ele falou assim, olha, eu não vim para abrogar a lei, né, para revogar a lei. Muito pelo contrário, eu vim para que ela seja cumprida, né? Então, os 10 mandamentos é um prenúncio, vou dizer assim, para o povo judeu daquilo que Deus gostaria que eles fizessem. Lá tem eu gosto muito de um dos ensinamentos, ele fala assim, olha, se você pegar um boi do seu irmão, e esse boi morrer, você tem que recompensar aquele seu irmão. Então, é tão interessante que nunca o Senhor deixava o outro em prejuízo. O Senhor sempre ele tinha um cuidado o quê? Com o próximo. E os 10 mandamentos não é diferente. Então, quando o Senhor fala assim, olha, não matarás. Ele está querendo falar com você o seguinte, a vida do outro é tão importante para mim, assim como a sua. Então, não mate. Não roube. Não levante falsos testemunhos. E o 10º mandamento, que está lá em Êxodo 20:17, diz assim, olha, eu vou ler primeiro o 20, Êxodo capítulo 20, 1, que fala assim, ó, então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele fala lá no 20 assim, então, né, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. É tão interessante que alguém poderia definir para mim o que seria cobiçar? Desejar. E aí, né, como nós estamos falando, esse 10º mandamento, ele proíbe a cobiça. E cobiçar é isso mesmo, é desejar, é querer. Mas desejar o quê? Algo que não é meu, mas é de outrem. É eu desejar o que a Penha tem. É eu desejar o que a Cida tem. E a pessoa que ela é cobiçosa, ela é uma pessoa ingrata. Porque a pessoa cobiçosa, ela está olhando para a vida da Penha e pensando o seguinte, uai, a Penha tem essa coisa, eu queria tanto isso, como que Deus dá para ela e não dá para mim? Geralmente, a pessoa que ela é cobiçosa, ela é uma pessoa insatisfeita. Ela é uma pessoa invejosa. Ela inveja o outro e às vezes ela tem até melhor. Às vezes ela ganha até melhor. Às vezes ela vive até melhor. Mas ela ainda não conseguiu encontrar dentro dela a satisfação. O Senhor menciona 5 coisas que pertencem ao próximo e que não deveriam e que a gente não deveria cobiçar. Agora, o interessante é que o pecado da cobiça,
ele é um pecado que a gente costuma dizer que ele é um pecado íntimo, que ele não é um pecado transparente. Ninguém confessa, ou não sei qual é a nossa capacidade, avalia a si mesmo e fala assim, eu sou cobiçoso. Geralmente a gente tenta mascarar esse pecado. Irmãos, e aqui o Senhor deixou uma ordem, ele fala assim, olha, não cobiçarás a casa, a mulher, e nada, ou qualquer coisa que apenha, que seja dela. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque eu costumo dizer que ele é um pecado, eu fui me debruçar um pouquinho nisso, e eu me deparei nessa sutileza da cobiça, porque ele é um pecado sutil. Ele é um pecado que ele fica guardadinho dentro do nosso coração, lá no íntere, lá internamente, e a gente acha que está tudo bem, que é algo assim, que não é como um adultério, mas é pecado do mesmo jeito. Nós temos uma capacidade de querer dimensionar pecado. O pecado do adultério é um pecado muito grave. Isso é muito grave. Nossa, o pastor tem que tomar uma atitude urgente com essa pessoa que cometeu o adultério. E contra o cobiçoso? E contra quem detém esse pecado dentro dele, que é um pecado secreto, que habita dentro de você, e se você não tiver a sensibilidade, e se você não fizer parte desse momento de aprendizado, você carrega ele por toda a sua vida. E você não é capaz de parar e pensar e falar, poxa vida, eu desejei muito aquilo que a Ellen comprou. Nossa, a Ellen comprou uma casa nova, né? A Ellen está construindo. Nossa, a casa da Ellen está tão maravilhosa. Como eu gostaria que essa casa fosse minha. Irmãos, e tem isso. Parece distante essa situação, mas não é. Você quer ver? Olha só. Todos os outros 9 mandamentos dizem respeito às ações das quais uma pessoa deve ou não participar. Né? Você não deve roubar, você não deve matar. O 10º mandamento é diferente. Ele envolve o que passa, como eu falei, no coração da pessoa e na mente. A cobiça é um pecado que fica em segredo, guardadinho dentro do seu coração. A cobiça é o desejo de possuir o que o outro possui. É um pecado de ingratidão, já que a pessoa que cobiça, ela não valoriza aquilo que Deus deu para ela e nem se contenta, mas deseja o que o outro busca e está sempre em busca de mais e mais. Essas são as características de uma pessoa cobiçosa. Às vezes, a pessoa, ela até demonstra um ar de santidade, mas no fundo, ela guarda dentro do coração dela, ela tem um coração podre, ela tem um coração cobiçoso. Presta atenção em algumas coisas que a cobiça nos induz. Primeiro, o cobiçoso deseja a casa do teu próximo. Lá no capítulo 17 fala assim, não cobiçarás a casa do teu próximo. Mas a pessoa que é cobiçosa, ela deseja a casa do próximo. Quer um exemplo? 1 Reis 21, abre aí para mim, por favor. Olha só para você ver um exemplo clássico de que mesmo a pessoa possuindo muito, ela deseja, às vezes, algo de alguém que possui menos do que ela, irmão Valdeci. Acabe. Rei Acabe. Um rei que tinha o quê? Um reinado todo ao seu dispor. Acabe era um rei que tinha tudo. Ele tinha um reinado, ele tinha servos, ele tinha servas, ele tinha terrenos, ele tinha terras, ele tinha boi, ele tinha autoridade.
ele que mandava. Mas Acabe um dia olhou e falou assim: poxa, eu quero as terras de Nabote. Eu quero as terras de Nabote, por quê? Eu quero fazer ali um jardim real. Só que aí, Nabote virou para ele e falou assim: olha, eu não posso te dar as minhas terras. Por quê? Porque as terras que ele possuía eram uma herança de família. E segundo as tradições judaicas, quando você recebia uma herança, você não podia se dispor daquilo. Era seu, você não poderia vender. Ainda que seja por 1000 pesos de ouro, ele não podia vender. Era uma tradição. E aí o que Acabe fala? Vamos lá. Está ali? Tá não, né? Vamos lá. Primeira Reis mesmo? 1 Reis 21. Lê o início aí para mim, quem puder. Deixa eu ver, até eu achar aqui que eu não marquei. Até aí tá bom, pastor. Olha só para você ver a atitude de Acabe, do rei Acabe. Ele vai até Nabote e ele fala o seguinte: olha, me dá aí a terra porque eu quero fazer uma horta. Em algumas versões diz jardim, não importa. E ele fala o seguinte: olha, se você me der, eu vou te dar uma vinha melhor do que você tem. Irmãos, justifica ele querer uma vinha, a vinha de Nabote? O que ele tinha naquele coração, irmãos? Cobiça, inveja. Desejou o que ele não precisava. Desejou algo que ele já tinha e tinha até melhor. Porque ele falou o quê? Eu vou te dar uma vinha melhor do que essa, eu tenho lá. Mas não. Ele bateu o pé, fez uma de menino birrento, foi lá, ficou sem comer pão por causa da vinha. Pagou até mais. Queria pagar até mais, né? E pagou no final. Porque a consequência dessa cobiça está no texto também. Olha só, então quais foram as consequências? Acabe cobiça a vinha, Nabote se recusa. Aí ele vai choramingar nos pés lá na cama, fica sem comer, em jejum, tristinho. A esposa dele, que era uma mulher muito boazinha, chamada Jezabel, que você já conhece, né? Era uma figura de mulher santa, para não dizer o contrário. Deus me livre. O que Jezabel fala? Acabe, pode ficar tranquilo que eu vou resolver o problema para você. Ainda assim você vai receber essa vinha. Agora, leia o texto. Quer ver? O que ela faz? Continua aí, peraí, deixa eu ver. E falou-lhe dizendo, assim diz o Senhor. Cadê? Onde que a gente está? 25? Ah, tá.
E contra o rei. Olha só, a pessoa cobiçosa, ela é uma pessoa perigosa. Acabe, ele fez birrinha, né? Ficou lá, tristinho, borocochosinho, e foi chorar lá, e a Jezabel, com peninha dele, foi resolver o problema. E aqui as escrituras falam que Jezabel mandou cartas falando que Nabote, ele mentiu a respeito de Nabote. O cobiçoso, geralmente, ele comete mentiras para possuir aquilo que ele deseja. O cobiçoso, junto com a cobiça, ele tem outros pecados. E um deles, às vezes, é de fazer armadilhas para ele conseguir, de fazer tramas, de ser perspicaz nessa situação de fazer alguma coisa errada para que ele consiga. E, geralmente, ele faz essa coisa errada achando que estava certo. E, às vezes, age até em nome de Deus para conseguir. Porque foi isso que Jezabel fez aqui. Ela tentou denegrir e conseguiu a imagem de Nabote. A Bíblia fala que ele foi colocado frente a algumas pessoas e Nabote foi morto. Só que junto com a cobiça tem uma consequência, que é o quê? A morte. Todo pecado diante do Senhor, que é pecado diante de Deus, que aborrece o Senhor, e principalmente todo pecado que você comete contra a imagem e semelhança de Deus, que é o seu irmão, que é o seu próximo, tem uma consequência. Irmãos, nada que a gente faz de ódio, de falar mal, de denegrir a imagem de um, de outro, se não for verdade e se o Senhor jamais aprova esse tipo de situação, vai ter uma consequência para a sua vida. Tem consequência. E a consequência disso tudo foi que o profeta Elias foi até Acabe e falou assim: aqui, não bastava tudo que você tinha que ir lá pedir uma vinha de Nabote? Por causa disso, a sua descendência será varrida da terra. Assim como Nabote, o sangue dele foi lambido por cães, você também, o seu sangue será lambido por cães. E Acabe morreu por causa da cobiça. A cobiça mata. Já viu falar que a inveja mata? Que a inveja é a sequidão dos ossos? A cobiça também. Então, olha só. Então, uma das coisas que a gente não deve cobiçar, a casa do teu próximo. Outra coisa que a cobiça nos induz a fazer, cobiçar ou desejar a mulher do próximo. Que é o segundo que ele fala aqui, olha. Então, não se deve cobiçar a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo e os bens do teu próximo. Então, a questão de cobiçar a mulher do próximo, e aqui eu vou colocar o homem também, né? Porque vamos colocar no geral, porque as mulheres também podem desejar o próximo de outra pessoa. É um pecado que ele coloca aqui assim: cobiçar a mulher do próximo é o cobiçar o que você não pode ter, é desejar o proibido, é abrir uma porta para o adultério. Ah, irmã Rosângela, mas eu não fiz nada não, eu só olhei, eu só desejei aquela pessoa para mim. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Mateus, se não me engano, Mateus 5, abre por favor, eu gosto de abrir a palavra,
que é interessante que às vezes a gente fala assim, não, eu só olhei aquela mulher, como que ela tinha umas curvas bonitas. Quer outro exemplo? Me dê um exemplo bíblico de uma pessoa que só olhou as curvas e caiu. Ora, fácil demais, não é não? Nosso irmão Davi, o rei, que tinha não sei quantas mulheres, tinha mais mulheres até, mais mulheres do que, como é que chama a mulher, o esposo de Betseba? De Betseba? Urias. Quantas mulheres Davi não tinha? Mulheres muito mais bonitas, até porque ele era rei e ele podia escolher. Ele tinha liberdade de escolha. Então, você acha que Davi escolhia qualquer um, irmãos? Não. Você acha que Davi escolhia as mulheres maiores de 50 anos? Não. Ele escolhia as novinhas. Ele escolhia as mulheres bonitas, a que agradava aos seus olhos. Tanto que a Bíblia fala que ele estava lá, né, no alpendre real, lá na soleira, lá olhou e viu Betseba. Nossa, essa eu não tenho. Essa não é minha. Eu quero essa. Pô, Davi, mas você já tem um monte. Você já tem, acho, não sei quantas concubinas, não sei quantas mulheres lá, que a Bíblia nos relata. Você quer essa, mas essa é casada. Essa é lá do seu soldado Urias. Não, eu quero essa. Davi, tem um monte ali, olha lá para você ver aquele monte. Não, eu quero essa. Então, aquilo que eu falei no início, geralmente o cobiçoso, ele tem até mais do que aquela pessoa de quem ele cobiça. Mas ele quer o quê? Ele quer aquela pessoa. Então, um exemplo clássico disso aí é o rei Davi, que desejou a mulher de Urias, e outra vez, o que aconteceu, irmãos? Matou. Mandou matar Urias. E, por consequência, outro profeta vai até ele e fala o quê? Olha, por que você fez isso? Você não precisava disso. E por causa desse seu ato de pecado, a sua descendência vai sofrer por causa do seu pecado. Consequências, irmãos. A cobiça, ela pode ser um pecado secreto, que ninguém olha na sua cara e está escrito assim, eu sou cobiçoso, ou um letreiro passando aqui. Mas nós, como temos o Espírito Santo, nós temos a capacidade de deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração e fale assim, epa, Rosângela, pare de desejar o que o irmão ali tem. Isso não está bom. Conserta. Você está com inveja disso? Inveja é pecado. E às vezes, irmãos, é até uma falha nossa de falarmos muito sobre outros pecados e deixar de falar sobre pecados que supostamente são pecados menores. Assim como tem os profetas maiores, tem os pecados menores também. Mas não é isso. E a palavra de Deus, ela é clara quando ela fala assim, olha, quando a gente está falando de pecado, de cobiçar a mulher do próximo, aos olhos, a pessoa que cobiça a mulher ou o homem do próximo, ainda que não consuma o ato, aos olhos de Deus já cometeu o pecado de adultério. Mateus 5, 28 e 29. Abre, por favor. Deus julga não apenas o ato, no caso do adultério, mas ele julga a intenção do coração. Brotou no coração lá, você já, poxa vida, que mulher bonita, nossa, que homem bonito, nossa, que homem, mulher, né, atraente, não sei o que, nu, que isso, não sei o que. Se já está lá no seu coração, o Senhor já julgou. Mateus 5, 28 e 29. Arranque-o.
Então, olha para você ver. Mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aos olhos de Deus, se você olhou, se você desejou, você já pecou. Entendeu? Então eu devo arrancar meu olho, irmã Rosângela? Não precisa chegar a esse extremo, não. Isso é lá no Antigo Testamento que fala. Mas você tem que ter a capacidade de vigiar. Você já tem que fazer a sua autoanálise. A cobiça é um pecado secreto aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. A cobiça, ela pode passar despercebida aos nossos olhos, diferente de matar. Se você mata, você vai ter que passar pelo julgamento de um juiz, não vai? Você vai ser ou condenado ou absolvido, dependendo por que é que você matou. Às vezes tem legítima defesa, então você pode ser absolvido. Mas se você matou, você vai ter uma sentença de homens. A cobiça não. A cobiça ela não está listada nos livros do direito penal como um crime. Mas nas escrituras sagradas ela está listada como pecado. Assim como matar é pecado, cobiçar também é pecado. Terceiro ponto. Não devemos cobiçar nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nada que lhe pertença. Nós não devemos cobiçar nenhum bem que o nosso irmão pertence, seja dele. Um exemplo, o nosso irmão Juca, que sempre, graças a Deus, tem hoje o quê? Uma S10, uma Hilux? Uma Hilux. Irmão, glória a Deus pela Hilux do Juca. A palavra de Deus fala que nós devemos alegrar com os que se alegram. Como que eu posso olhar pelas bênçãos do irmão Juca e ficar triste porque ele está prosperando e eu também? Irmãos, mas o Senhor não tem me deixado faltar nada em casa. Eu não tenho passado fome. Você não vai ser grato por isso? Você não vai ser grato que, de repente, ainda que seja um salário mínimo, você conseguiu aposentar e antes você não recebia um salário mínimo e hoje você recebe um salário mínimo? Olha que incoerência! Eu tenho uma amiga que ela fala comigo assim, um pouco com Deus é muito. Isso. Um pouco com Deus é muito. Irmãos, e eu já vi essa irmã vendendo sabonete caseiro que ela fazia, e essa irmã fazer festas de aniversário para a filha dela, porque na época o marido estava desempregado, e eu parava e falava assim, gente, de onde que essa irmã tira dinheiro? Mas ela sempre falava comigo assim, amiga, um pouco com Deus é muito. E a satisfação do nosso coração com o Senhor, irmãos, você pode ganhar um salário mínimo, é muito. Acabe, ele tinha um reino ao seu dispor, mas uma vinha fez com que ele perdesse uma linhagem real. Uma vinha fez com que um rei perdesse toda a sua descendência real por causa da cobiça. Então, vamos avaliar isso, vamos analisar como que você se comporta diante da bênção do seu irmão, diante da prosperidade, da alegria, da felicidade do seu irmão. Não deseje como se Deus não tivesse te dando nada. Muito pelo contrário, ore e agradeça por aquilo que Deus já te deu. Um coração grato, irmãos, é capaz de transformar uma situação. Um coração grato por aquilo que tem, por onde está vivendo, é capaz de transformar uma situação de miséria em uma situação de abundância. Porque é assim que nosso Deus trabalha. Então, não cobice, a ordem é não cobiçar. Feche qualquer brecha que possa ser criada, que possa estar armazenada em seu coração. Não deixe que a cobiça roube aquilo que Deus já te deu nessa terra. Deus deixa claro que cada membro de uma comunidade cristã deve proteger
deve servir ao melhor interesse do seu irmão. Então, se nós estamos numa comunidade de fé, numa comunidade cristã, eu não posso cobiçar o que meu irmão tem. O mandamento é explícito contra o desejo por coisas que pertencem a outro. Inclui a casa, inclui o cônjuge, inclui os bens e os animais. Este mandamento vem após um mandamento que é de não adulterar. E sempre o Senhor nos sinaliza que devemos preocupar com aquilo que está dentro do nosso coração. Que nessa noite você possa analisar que tipo de sentimento existe dentro de você quando você vê a prosperidade do seu irmão. Chegou até mim um dia desse uma questão que a pessoa falou assim: nossa, mas a irmã Rosângela, a irmã não, né? Virou e falou assim: mas a irmã trocou de carro? Aí a pessoa falou assim: trocou, mas ela te falou que ia trocar de carro? A irmã falou assim: não, falou não. Ela falou assim: então tá bom. Achei que ela tivesse falado. Irmãos, as pessoas às vezes veem a nossa aparente prosperidade como algo assim repentino. E não é, né, irmão Juca? Quantas vezes eu saí 6:30 da manhã e volto às 7? Quantas vezes você já abnegou de uma pizza na sua residência? Não, nós estamos precisando resolver isso e isso, não vamos comer isso agora, não. Essa minha amiga, ela é assim, ela fala: amiga, hoje ela está muito bem, graças a Deus, o marido dela também está muito bem. E ela fala assim: amiga, já chegou vezes de as meninas quererem um McDonald's e eu não ter. E hoje a minha alegria é elas quererem e eu poder oferecer isso para elas. A filha dela casou e ela deu de presente para a menina dela a cozinha planejada. E graças a Deus, né, ela pode fazer isso hoje. Mas eu já vi o sofrimento dela. Eu já vi a luta dela. Então, antes de cobiçar qualquer coisa do outro, do seu colega de trabalho, observa como que é a luta dele também, né? Acabe, provavelmente ele não via qual que era a luta de Nabote para cuidar daquela vinha. Mas ele via que aquela vinha estava o quê? Bonita. Provavelmente estava uma vinha vistosa, porque se ela fosse uma vinha feia e capenga, ele não ia querer aquela vinha. Mas provavelmente ele olhou o lado belo daquela vinha. E muitas vezes nós olhamos o lado belo da vida do outro, mas não olhamos o sofrimento que vem com aquela que pertence àquela pessoa. Então, fica de pé no seu lugar. Eu gostaria muito que você parasse um pouco, refletisse um pouco nessa palavra, pensasse um pouquinho, e que, mais do que tudo isso, que você seja grato por tudo aquilo que o Senhor já te deu, por todo o bem que o Senhor já te deu. O Senhor já te deu uma família abençoada, o Senhor, de repente, já te deu um emprego para você conseguir todos os seus sonhos. O Senhor está te dando força, saúde, condições, né, de ser sustentado, levantar toda manhã, enfrentar um trânsito, enfrentar uma chefia. Então, tudo isso, irmãos, nós somos agraciados e somos abençoados. É um pecado eu desejar aquilo que o outro tem, sem analisar tudo aquilo que o Senhor já me deu. Amém? Feche os seus olhos antes de você trazer aqui. Eu gostaria que você ficasse, que você refletisse um pouquinho sobre isso e que fosse grato. Deus, obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo bem que o Senhor tem feito a nós todos os dias. Muito obrigada, Senhor, pelas famílias aqui presentes. Ó Pai, que no nosso coração não haja essa nuvem negra do pecado da cobiça, que é um pecado, Senhor, às vezes que nós não percebemos e que às vezes ele é uma ervinha daninha que está ali, Senhor, crescendo, nós deixamos crescer e não arrancamos ela pela raiz. Ó Pai,
O Senhor se entristece muito quando nós cobiçamos alguma coisa de outra pessoa. E sabemos que se aquela pessoa ela tem esse bem, ela tem essa família, essa esposa, se ele tem, Senhor, essa serva, esse boi, esse jumento, tudo que ele pertence, foi porque o Senhor quis dar a ele. O Senhor é que quis abençoar. Ó Deus, se há no meu coração, Senhor, este pecado, eu peço nessa noite que o Senhor me ajude a detectá-lo e a arrancá-lo da minha vida. E assim também eu peço que o Senhor faça na vida dos meus irmãos, porque nós queremos ser dignos, ó Pai. Nós queremos que o nosso coração seja apresentado diante do Senhor sem ruga e sem mácula. Em nome de Jesus. Amém.